paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Amanda. E nesta oportunidade eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com vocês, amém? Vamos ler em João, capítulo de número 1, versículo 40 ao 42, amém? Que diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus irmãos, nesta passagem nós vemos André, irmão de Simão, e ele ouviu de João Batista a respeito do mestre. E ele foi buscar o seu irmão Simão em casa para levá-lo. Nós encontramos o Messias, vamos segui-lo. E quando eles chegaram a Jesus, Jesus Cristo olhou para Simão. E ao olhar para Simão, ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, mas a partir de hoje tu serás Cefas, que significa Pedro. E nós podemos entender, meus irmãos, desta passagem, que Jesus Cristo ele não tinha esse hábito de, ao encontrar alguém, mudar o nome da pessoa. Esta foi a primeira vez que Jesus mudou o nome de alguns dos seus discípulos. Então eles poderiam ter olhado em volta e imaginado: por que Jesus fez isso? Ele nunca mudou o nome da gente. Ele olhou para Simão e passou a chamá-lo de Pedro. Pedro quer dizer pedra. E talvez quem conhecia o caráter de Simão dizia: muito menos Simão pode ser chamado de pedra, afinal ele é um homem impulsivo, ele é um homem que não pensa antes de falar, acaba falando besteira, é um homem que pode se tornar até violento, antecipar, as coisas. Mas Jesus não, Jesus olhou para Simão e passou a chamá-lo de Pedro. Quando Jesus olha, irmãos, para Pedro, nós podemos imaginar que Jesus ele não apenas olhou e viu Pedro naquele momento, ele viu quem Pedro viria a ser depois que conhecesse o Mestre, depois que andasse com ele e fosse transformado por ele. Então, Jesus sabia que Pedro um dia iria negá-lo, um dia o decepcionaria. Porém, Jesus também sabia que Pedro um dia viria a ser um homem tão cheio do Espírito Santo que, ao pregar naquele dia de Pentecostes, 3.000 almas se salvaram, 3.000 almas passaram a crer em Jesus através da pregação de Pedro. Jesus também sabia que aquele homem impulsivo, aquele homem esquentadinho, um dia seria um homem que, quando estivesse recebido a sentença de morte, de cruz, ele não aceitaria ser pregado na cruz como seu mestre, morrer na cruz como mestre. Ele simplesmente disse: não, eu não posso morrer como meu mestre, então me crucifica de cabeça para baixo. Ele não negou a Jesus nesse momento e muito menos fugiu da sua sentença. Ele enfrentou a sua sentença ainda na morte, honrando o nome de Jesus Cristo, porque ele não aceitou nem ser crucificado como mestre, se achando indigno. E com isso, irmãos, nós podemos aprender o quê? Às vezes nós olhamos para nós e vemos alguém sem valor, alguém que não tem nada a oferecer para o reino de Deus, não tem nenhum talento, cheio de falhas. Mas o Senhor, ele quando olha para nós, ele não vê quem nós somos agora, mas ele nos vê quem nós podemos ser com ele, com o Espírito Santo habitando em nós. Ele vê o que nós podemos fazer com ele. E a Bíblia diz em Coríntios que este tesouro está em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede não provém de nós, mas provém de Deus. Então nós somos vasos de barro. Pedro era um vaso de barro. O que há de valor em Pedro, o que havia de valor em Pedro, o que há de valor em nós, não está em quem nós somos hoje, mas sim quem nós podemos ser e o que podemos realizar com Cristo, este tesouro dentro de nós. Amém? Então que nós possamos ser como Pedro, talvez falhos, talvez cheios de defeitos, mas saiba, meu irmão, que você tem valor para o reino de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é o tesouro que habita em nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e mando um abraço para todos os irmãos. Fiquem com Deus.